Pessoal, eu sou o JG, estarei aqui no Fala Canal conversando com vocês já já. Olá, eu sou o Ale e você está no Fala Canal. Hoje estou com o meu convidado JG Alves. Fala JG, tudo bem com você? Salve, Ali! Tudo bem por aqui? Tudo legal? Um privilégio e um prazer estar aqui trocando esse bate-bola com você. Opa, o privilégio é todo meu. Você que está nos acompanhando, ajude o canal, inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha, compartilhe. Quer ajudar o canal de outras maneiras? Use o nosso Pix almorreis@hotmail.com ou benfeitoria.com/falacanal. JG, para quem não lhe conhece, quem é JG Alves? Bom, meu nome é João Geraldo Domingues Alves. Estudo música desde os 10 anos de idade e tenho uma carreira bastante interessante no meio musical. Toco clarineta, mais recentemente comecei a tocar saxofone também, mais recentemente, assim, alguns anos, né? E hoje trabalho especificamente na área pedagógica, trabalho com alunos, né? Já gravei muitos discos com artistas renomados, com artistas de raiz, com artistas de teatro, enfim, tem muitas coisas para a gente trocar aí nesse programa. JG Alves é um nome artístico que surgiu aqui em São Paulo, porque lá no interior eu sou conhecido como João, ou G. Na minha família, o pessoal me chama de G, ô G e tal, não sei o quê. Então, em vez de ficar João G, aqui o pessoal me chamava J, 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 e acabou ficando JG, e eu adotei isso como nome artístico e ficou. Então, Falando em família, você teve alguma influência para se interessar na música vindo da família ou isso veio de fora da família? olha, minha família, do lado do meu pai, todos gostam muito de música, todos, né? Especificamente o meu tio, padrinho, que é um padrinho, né? Ele gosta muito de cururu, gosta muito de música regional, música de raiz, né? Lá em Tatuí tem um conservatório. Então, já um pouco antes dos 10 anos, eu já tinha interesse, né? Já tinha visto algumas coisas do conservatório e eu queria. E meu pai disse assim, olha, espera você terminar o primário. Depois que você terminar o primário, você entra no conservatório. Então, quando eu entrei no conservatório, foi exatamente quando eu entrei na quinta série do colegial. Então, isso foi na década de 70, foi lá atrás, né? E foi um ano bastante interessante. E a gente ainda vivia a ditadura militar e tudo, mas eu não tinha a menor noção do que era isso, né? Para mim não tinha nada a ver. Hoje um pouco eu reporto assim as coisas que aconteceram, mas tinha o conservatório e eu vi, na verdade, uma atividade na rua divulgando, mostrando os instrumentos, né? Então, olha aqui o violino, olha aqui isso aqui, isso aqui. Aí eu acabei entrando lá e quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, o cara perguntou, mas que instrumento você quer tocar, né? E aí eu falei, putz, eu não sei, né? Que instrumento que eu quero. E eu comecei estudando bateria, que o curso chamava-se Percussão, Tímpanos e Acessórios. Não tinha o curso de bateria popular como a gente tem hoje, mais difundido, né? Então era um curso de percussão, tímpanos e acessórios. E aí eu passei os 2 primeiros anos fazendo esse curso com professor inglês. Aí, tem uma história aí também, mas acho que para o primeiro round aí tá rodando. O, fala um pouco da importância do Conservatório Tatuí, porque nós que estamos aqui mais para o lado da capital, né, é bem conhecido, mas muitas pessoas não conhecem. Fala um pouco da importância desse conservatório. Olha, Ale,
o Conservatório de Tatuí é uma referência internacional na formação de músicos. Na década de 70, 80, especificamente, o conservatório cresceu muito. Nós chegamos a ter mais ou menos 3 mil alunos lá. Eu falei assim, nós chegamos a ter, porque eu me sinto parte de lá do conservatório, né? É uma coisa muito, muito forte dentro de mim. Então, o conservatório, a importância do conservatório para a área cultural é muito marcante. Então, você vai ter aqui hoje, em São Paulo, aqui hoje, ó, trajetória, né? Então, você está falando comigo, mas assim, na USESP, nós temos inúmeros músicos que se formaram no Conservatório de Tatuí, na área de música erudita. Na época, o conservatório era especificamente voltado à música erudita, não existia música popular lá, era só música erudita. Tanto que assim, as primeiras atividades que eu fiz foi dentro do Festival do Campos Jordão, que era no formato todo de música erudita. Então, essa referência acabou se ampliando internacionalmente um pouco, assim, de 78, mais ou menos, né? Quando eu já estava assim, com os meus 16 anos, 17 anos, né? O conservatório teve uma matéria numa revista muito popular, que se chamava Revista Pop. Não sei se você chegou a conhecer essa revista. E essa revista, ela tinha difusão nacional. Ela se espalhava pelo Brasil todo. Era uma revista que tinha 2 lados. E era uma revista de surf. Só para você ter uma ideia, uma revista de surf. E saiu uma matéria extensa sobre o Conservatório de Tatuí, falando das nossas atividades e dizendo que nós tínhamos bolsas de estudo lá, né? Eu fui, inclusive, um dos primeiros bolsistas, né? Eu, Ana Valéria Polis, Sérgio Oliveira, Edson Beltrame, né? Que ainda estão atuando por aí e tudo mais. Então, você tem esses bolsistas, né? Que faziam parte de grupos que tocavam na escola e que criavam, então, esse ambiente maravilhoso de tocar junto, né? Música é tocar junto, então a gente se encontrava lá e fazia tudo isso. Então é muito interessante como que isso foi... chegou para o Brasil, né? Chegou para o Brasil, o Conservatório de Tatuí chegou para o Brasil e chegou para fora do Brasil também, tanto que futuramente o Conservatório começou a receber músicos de fora do Brasil. Então, a referência do Conservatório de Tatuí é realmente muito forte e é muito presente na vida musical hoje. Tá? Então, nós estamos falando de 30 anos atrás da minha carreira, mas hoje o Conservatório de Tatuí tem gente na Alemanha, tem gente na Itália, tem gente na Suíça, tem gente na França, tem gente na Bélgica. Nós temos um grupo que resgatou, então, chamado Projeto 75, que foi o primeiro, o Pedro Cameron, que é um grande violonista, até sugiro você convide ele para vir fazer aqui no Fala Canal uma entrevista falando especificamente lá desse começo. Ele já está com uns 80 anos, eu acho, e as filhas dele tocam na USESP, todas estudaram lá em Tatuí, né, que é a Malu e a Queca. E então, você tem o Conservatório de Tatuí está por aí. Paulo Braga, coordenador da EMESP, estudou lá, né? Primeiros grupos de música que foi lá, né? Poxa, quem que mais eu posso citar? Puxa, tem muita gente mesmo, né? Foi um pilar da cultura brasileira, o Conservatório de Tatuí, com certeza. Só do A. Você fez isso muito bem. E vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bianca, vigilantes. Você sair todo lugar e pá. Abri a porta, sabe quem estava na porta? O Zoião. Quem será que esse bichinho?
Conservatório de Tatuí tem um papel muito importante na formação de músicos, de atores e de luthiers, não só para o estado de São Paulo, mas eu acredito que para o Brasil inteiro. Atualmente nós oferecemos 50 cursos, né? Nós temos alguns eixos. O eixo de música erudita, neste a gente oferece cursos de todos os instrumentos da orquestra sinfônica, desde a flauta até o contrabaixo, agregando harpa, piano, violão e canto, né? Ainda dentro da área erudita, a gente tem a escola de luteria, que é voltada para a construção e manutenção dos instrumentos de cordas sinfônicos, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Um membro deste eixo é nosso setor de performance histórica. Eu posso dizer com tranquilidade que o Conservatório de Tatuí está se transformando num dos grandes centros brasileiros de música antiga, porque nós temos cravo, forte piano, que constitui um grande diferencial. Nós somos o único curso que tem esse instrumento como instrumento específico, né, o forte piano. Clavicórdio, cordas dedilhadas antigas, alaúde e teorba. E mais recentemente inauguramos os cursos de violino, viola e violoncelo barrocos, mais viola da gamba. O conservatório é um oásis de música no país. É um lugar extremamente especial, que faz um trabalho extremamente sério, de qualidade na formação de crianças, de jovens e também de adultos. Eu tive o privilégio de ser aluna aqui foi de 77 até 83, né? E foi absolutamente decisivo na minha formação. Porque aqui eu tive uma formação muito completa, né? Em todas as matérias a gente tinha solfejo, teoria, piano, a história da música, contraponto, harmonia. E quando eu cheguei na faculdade eu percebi que eu tinha sido uma privilegiada em relação aos meus colegas que não tinham tido a oportunidade de serem alunos aqui no Conservatório de Tatuí. Dentro da música popular brasileira e do jazz, nós oferecemos também os cursos dos principais instrumentos, guitarra, contrabaixo, bateria, saxofone, flauta, canto popular. Oferecemos algumas disciplinas voltadas para a escrita musical popular, notadamente o arranjo, que normalmente é muito procurado, né? Fora isso, como eu já comentei também, nós temos o setor de choro, que é também um dos primeiros setores organizados, não é? De chorinho que a gente tem aqui no Brasil. Temos o setor de artes cênicas, e esse virá então a ser o terceiro grande eixo do conservatório. E nós podemos pensar em duas fases, né, o setor de artes cênicas. A fase de teatro infanto-juvenil, né, que é um curso completo de 3 anos, e depois o curso para adultos, de teatro adulto, que também são mais 3 anos, com a possibilidade de aperfeiçoamento logo a seguir. Então, eu venho de Indaiatuba, do interior. Eu cheguei aqui, acredito que no ano de 2001, 2002.
E eu estudei durante 3 anos aqui. Estava com 18 anos na época, me formando no 3º colegial, decidindo o que fazer, vestibular, essas coisas, e prestei o curso de teatro. Minha mãe me deu um apoio grande, que acho que foi muito importante também, ter o apoio da minha mãe. E vim pra cá. E, bom, chegando aqui, eu estava começando a fazer teatro. Eu acho que foi interessante porque eu frequentava muito, né? O conservatório é de segunda a sexta, então eu estava todo dia tendo aula, fazendo oficina de manhã, convivendo no meio de profissionais, enfim, fazendo aula de iluminação, cenografia, interpretação, direção. Durante o dia, à noite tinha aula, então foi um momento assim que eu realmente respirei muito teatro, assim. Acho que o momento que eu passei aqui foi um momento que eu comecei a ficar curioso pelo mundo, pelas coisas. E, enfim, aí os 3 anos que eu tive foi totalmente intenso. Então, eu sou tatuiana, sou nascida e criada aqui. Até os 19 anos eu fiquei aqui. Quando eu fiz 19 anos eu fui estudar em Viena, na Áustria, né? E eu sempre estudei no Conservatório de Tatuí. Daí eu fui para o piano e eu sempre gostei da mão esquerda do piano, que é o grave. Então eu falei, ou eu vou para o violoncelo ou eu vou para o contrabaixo. Aí ela falou assim, no violoncelo já tem 3 crianças, então você vem no contrabaixo. Aí era um professor, ela falou assim, vem uma professora de São Paulo vir dar aula. Eu falei assim, legal, porque eu só tinha tido professora mulher e tal, né? Quando eu fui ver, era um professor russo, bravo, que era uma coisa, mas muito bom. E foi que me ensinou, me pôs o instrumento na mão, né? E eu devo tudo a ele. Foi a partir do ensino com ele, fiquei 6 anos, me formei aqui no conservatório em 81. Então essa é a minha história em Tatuí, né? Eu fiquei no conservatório de 81 até o princípio de 86, quando eu então voltei para São Paulo. Nossa família era de lá, porque eu ingressei na Orquestra Sinfônica Jovem Municipal. Então daí eu voltei para São Paulo e minha família voltou atrás também logo depois. E então eu fiquei no conservatório uns 5 anos. O Conservatório de Tatuí tem como grande diferencial, eu acredito, a dimensão da instituição em relação à dimensão física da cidade. São 100 mil habitantes, 106, e 2.430 alunos. O que realmente se configura aí como, eu acho, a faceta mais importante, que é única no país e talvez na América Latina, é a convivência. Porque se você for a São Paulo, você hoje demora numa condução em ônibus, metrô, seja o que for, para chegar na USP 2 horas. Para voltar 2 horas, são 4 horas. 4 horas para um músico é um tempo que vale ouro. Isso a gente sabe que tem gente que acorda tocando, que almoça, põe o instrumento de lado e depois continua tocando. E isso, a música tem que estar sendo vivenciada o tempo todo, seja ouvindo, seja vendo. Nós temos 200 concertos por ano só no Teatro Procópio Ferreira, e isso possibilita ao aluno ver do melhor, não só em termos de repertório, como grandes artistas. Nós temos projetos com um grande maestro alemão, Felix Krieger, nós temos solistas estrangeiros, nós tivemos, inaugurando um piano aqui, uma das maiores pianistas da atualidade, a Cristina Ortiz. Então isso é a preço irrisório ou gratuito para o aluno, né? Isso é uma possibilidade então de você ver e ouvir música, que faz parte do seu crescimento pessoal musical. Um outro que eu vejo, que é o único também, é o trabalho que é muito elogiado, inclusive pelo maestro Felix Krieger, de alunos poderem tocar com professores, estarem vivendo com profissionais, tendo essa experiência, e não um choque brusco como acontece nas grandes capitais. Sair de uma orquestra jovem e de repente dá sorte de passar num concurso para uma orquestra profissional, sem ter tido a necessária vivência de repertório e de qualidade também. Então aqui é possível fazer isso. O aluno pode sair daqui direto para uma orquestra profissional, porque ele toca com músicos profissionais que fazem parte desse treinamento dele.
81 foi um ano emblemático, né, na política, né? Então a gente teve aí o encerramento, né, o começo da abertura, né, 82. Então, de 79 a 82 eu participei dos festivais de Campos do Jordão, né? E aí eu pude acompanhar um pouco essa efervescência entre sair de um regime autoritário, que foi a ditadura, para a abertura que hoje a gente está experimentando há mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? E foi bem, deu para a gente perceber bastante isso dentro das nossas atividades, né? E aí nós tivemos, em 78, mais ou menos, a chegada de muita gente de fora. Então veio o Ceará, veio o Gaúcho, veio o Catarina, né? Eu estou falando esses nomes assim porque era assim que nós os chamávamos, né? Esse pessoal, ele veio para ser bolsista, então o cara veio assim, falou assim, pô, aqui eu posso estudar música e ainda ganhar uma grana e tal. E aí o professor da escola, e o diretor da escola, que era o professor José Coelho, ele fazia entrevista com esses alunos e tudo, né? E aí eles eram, né? O cara chegava com o sonho de tocar guitarra. Ele falou: puxa, cara, mas a gente não tem guitarra aqui. Você não quer tocar violino? Eu posso citar o Alex Braga Jimenez, que eu vi ele chegando, né? Porque eu era assim, eu era rato de conservatório. Quando eu entrei no conservatório, eu não saía do conservatório. Eu chegava lá a hora que dava e ficava assim até fechar o conservatório. Ficava lá fechado. Então foi muito interessante assim esse começo. E aí eu estava passando assim e vi o Alex sentado assim na escada, assim, esperando o professor Coelho, né? Eu falei assim, poxa, Alex, mas tudo bem aí com você e tal, né? Ele estava meio pálido, assim, sabe? Ele estava meio... Ele falou assim, não, eu não estou me sentindo muito bem, mas eu tenho que fazer a entrevista com o professor. Eu falei, mas o professor acho que vai chegar só de tarde, cara, você vai ficar aí sem comer. Ele falou, mas eu não tenho grana, não sei o quê. Aí eu peguei minha bicicleta e fui até a casa da minha mãe. E peguei um suco de laranja, fiz um pão com mortadela, assim, para ele, e levei lá para ele. Eu falei assim, eu acho que ele está com... Né? Na época eu não sabia isso, hoje eu sei o termo, ele estava com hipoglicemia, ele estava sem comer. Ele veio de madrugada de São Paulo para fazer a entrevista e estava lá, assim, tipo, meio caiu a pressão dele, tava assim, sabe? E até hoje a gente brinca, né, sobre esse evento, assim, né? Então, esses músicos começaram, então, a trazer uma influência mais popular para o conservatório. E foi devagar, foi abrindo, até a gente ter, então, a abertura que foi depois na década de 80. Então, a gente passou a ter outros... Pode ser que eu esteja me equivocando um pouquinho com relação, assim, a precisar as datas certinho, sabe, ali? Mas eu acho que esse processo do conservatório é muito vivo na minha memória. Então, eu lembro muito bem desses detalhes, assim, né? Dos bolsistas chegando, da democracia começando a invadir a nossa história e os músicos trazendo essas informações mais populares. Então, surgiu um grupo lá que até recentemente, agora acabei de gravar um vídeo com eles, chamado Eixo Imaginário, só para você ter uma ideia de como que eu comecei a minha trajetória, já que a gente está falando um pouco do JG, né? Então, como que essa ideia criativa foi surgindo? Eu sempre fui muito inquieto, então eu ia para a biblioteca, ficava ouvindo música, e lá na minha casa não tinha discos. Então, onde eu fui encontrar discos foi no Conservatório de Tatuí. E aí eu cheguei lá, porra, tinha uma biblioteca, cara. Caramba, bicho, olha isso, olha isso, olha isso. E a influência com esses músicos começaram a me direcionar ao tipo de escuta que eu ia ter. Então, por que você não ouve Pink Floyd? Por que você não ouve Gentle Giant? Por que você não ouve Yes e tal, não sei o quê, Tangerine Dream e tal? Então, eu ouvi muito esses rocks progressivos, né? Todos esses, Emerson, Lake Palmer, adorava. Por quê? Porque tinha uma ligação com a música erudita, tinha uma ligação com aquele universo que eu estava experimentando ali. E os meninos, então, começaram a trazer essas informações e a gente foi formando grupos e tal. E aí, esse grupo, especificamente o Eixo Imaginário, ele hoje está sediado na Colômbia. O formador desse grupo foi para a Colômbia, casou com uma colombiana,
e tem uma ideia muito interessante que é uma música falando de paz, de agradecer a natureza, de cuidar da natureza. Né, sempre foi essa a ideia deles, né? E sempre fomos muito sonhadores, naquela época especialmente mais, né? Esta canção, como outras canções, pra alumiar os corações, quer clarear as confusões de toda a gente. Esta canção, como outras canções, pra alumiar os corações, quer clarear as confusões de toda a gente. Acontece que o planeta precisa se curar. A água despoluir, a terra desintoxicar, o ar quer respirar, o rio quer pororocar, os bichos saírem sem medo na boca da noite, o orvalho da manhã. A terra é o nosso lar, e ao passar por um rio se tem que se curvar, pedir perdão pra mãe natureza, que com toda certeza está cansada de aturar. Esta canção, como outras canções, pra alumiar os corações, quer clarear as confusões de toda a gente. Acontece que o planeta precisa se curar, a água despoluir E a terra desintoxicar, o ar quer respirar, o rio quer pororocar, os bichos saírem sem medo na boca da noite, o orvalho da manhã. A terra é nosso lar, e ao passar por um rio se tem que se curvar, pedir perdão pra mãe natureza, que com toda certeza está cansada de aturar. Tá cansada de aturar. Tá cansada de E esse grupo, o Eixo Imaginário, lá em Tatuí, eles chegaram
e nenhum deles sabia música escrita. Eu comecei a fazer parte desse grupo de amigos e comecei a escrever as músicas. Falei assim, porra, deixa eu escrever essa música aí. E começava, tirava de ouvido, ia escrevendo, ia organizando e tal. Esse trabalho culminou em várias formações. Então, começou assim com uma formação pequena, que eram 3 músicos, que eram o Eixo Imaginário. Tinha mais um outro músico, que é o Floriano Vilaça, que super guitarrista, toca muito bem. Hoje ele já não está mais aqui em São Paulo, já voltou para o interior, assim, mas continua fazendo música por lá. E nesse núcleo, nós desenvolvemos alguns espetáculos. E esses espetáculos eles tinham cenografia, tinha figurino, tinha participação da comunidade, tinha participação de todos os pais e as pessoas que estavam envolvidas com as crianças. Era lindo, cara, era lindo, sem brincadeira. Assim, eu escrevia os arranjos e eu ia cooptando os músicos e agregando músicos que tocavam música erudita. Eu falo, cara, vem tocar, eu escrevi um negócio aqui para quarteto de cordas, fizemos isso. E assim, e claro, essas pessoas também, elas também se relacionavam com esse grupo, então elas vinham porque elas conheciam os meninos, né? E aí nós montamos um grupo de quase 20 pessoas e mais agregados. Então, nós fizemos assim, o último espetáculo que nós fizemos chamou-se Nova Esperança. Era um espetáculo gigantesco, tinha um menino que cantava, que falava uma poesia assim, que o pessoal que vem surgindo não vai respirar mais um ar limpo, o pessoal, sabe, assim, uma coisa ecológica mesmo, uma visão de orgânica do mundo. Bom, enfim, e a gente criava, tinha o Beato, que é um grande cenógrafo, pintor, artista. Enfim, imagina, cara, eu com 16 anos, 17 anos, escrevendo, organizando isso e participando disso. E, assim, era uma coisa que nós fazíamos com muita seriedade, não era uma bagunça. Tinha, assim, umas brincadeiras, né? Por exemplo, a gente tinha uma brincadeira que era tipo assim, vá, mas volte, entendeu? Então, assim, ou seja, viaje, né? Imagine, crie, mas volte para cá para a gente poder organizar. Então, vá, mas volte. Ó, você está viajando aí, né? Então, a gente falava muita abobrinha, a gente se divertia, contava piada e tal, e aí, a hora que a gente sentava para trabalhar, a gente organizava e punha o espetáculo, né? Fazia um roteiro. Imagina, cara, eu não tinha a menor noção disso. E a gente fazia o roteiro, a gente fazia essa organização. Não era assim, eu vou tocar e simplesmente eu sou o grande. Não, era um todo mesmo, né? E isso foi muito importante na minha formação, né? Isso foi trazendo uma história muito bonita de se ver, assim, e hoje eu agradeço muito por ter participado desses grupos. E agora nós fizemos depois, se você quiser, até compartilhe o link para você mostrar, assim, né? É um grupo que ainda vive, né? O Renato é um grande compositor, assim, ele tem a verve dele natural, assim, ele compõe coisas muito puras, muito ingênuas até, né? A gente aqui já é tudo cabeça, cerebral, assim, então ele é super ingênuo, ele né, faz tal, mas ele consegue agregar pessoas de várias partes, assim, e agora com essa história da internet, então a gente acabou de fazer o trabalho. Muito legal. Então, essa foi um primeiro momento, e ainda teve uma ligação ainda com o choro. Também aconteceu nessa época. Lá no Conservatório de Tatuí, eu conheci o choro. O meu professor ficou bravo, assim, ele fez um tipo, assim, né? Ele não ficou bravo, na verdade, ele falou assim, cara, você não estudou o Brahms, você tinha que ter estudado, você tinha que ter preparado o Brahms, que é uma sonata de clarineta, do repertório, super importante, que eu amava tocar, adorava, mas ela não estava pronta. E assim, eu era moleque, né, ali, gostava de ficar curtindo as coisas também e tal, né? E aí ele falou assim, você tem 15 dias para tocar essa música aqui. Eu estava no 4º ano de clarinete, eu lembro bem disso. Então, 4º ano de clarinete, já eram 6 anos que eu estava no conservatório. Então, eu já estava tocando bem, assim, não era um início, né? Eu sempre fui muito estudioso também, né? Nunca fui
desleixado com isso, não. Eu sempre estudei bastante. Então, o choro, ele entrou na minha vida porque esse professor chegou para mim e falou assim, olha, você não estudou o Brahms e você vai, então, ter 15 dias, eu vou inventar uma audição de música brasileira aqui, porque eu acho que você tem jeito para fazer isso, e você vai ter que tocar essa música aqui. Aí ele me botou o espinha de bacalhau, cara. Ele me deu o espinha de bacalhau, assim. Eu olhei assim e falei assim, mas tem certeza, professor? Isso aqui em 15 dias, eu não vou dar conta disso aqui, né? Isso é difícil, né? Ele falou, não, se vira. Você não preparou o Brahms agora? Se vira aí e tal. E esse professor, ele foi muito importante para mim, assim, muito, muito, muito importante. E ele... Então, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei estudando que nem louco o choro, só que não tinha ninguém no conservatório que podia me acompanhar, não sabia. Eu falei assim, caramba, quem que vai me acompanhar, que eu vou tocar isso a capela, assim, não vai rolar, né? Aí eu saí na escola procurando alguém de violão e tudo, e aí eu cheguei num grande violonista chamado Francisco Araújo, que você deve conhecer, com certeza, figurinha, né? Repetida já. Corriqueira no nosso métier, né? E o Francisco Araújo, ele olhou assim para mim e falou assim, você vai tocar isso aí? Eu falei, vou. Então, vamos ensaiar, porque isso aí não é fácil, não. E saiu tocando. E aí, ele era tão virtuoso que ele me ajudou, assim, porque no dia da audição eu me embananei naquela segunda parte, né? Eu estava tremendo, assim, né? Sempre fui muito nervoso, assim, para tocar. E aí a segunda parte ele me ajudava. Assim. Ele tocou tudo, né? E até hoje a gente brinca, né? Eu falei assim, Francisco, você me salvou naquela audição, tal. E aí, mas ele percebeu que eu tinha um potencial e tudo, e ele falou assim, eu vou escrever uma música para você. E ele escreveu o JG, que está no meu disco, no Mumbaba, né? Então, foi aí o meu primeiro contato com o choro, né? E a partir disso e dessa abertura que teve, vieram outros músicos que também gostavam de choro, que tem até uma outra historiazinha que eu posso contar para você já já. Mas faz a sua pergunta aí, o que você ia fazer? Não, antes de fazer a pergunta, só fazer uma colocação. Você quebrou paradigmas no Conservatório de Tatuí, não é mesmo? Então, olha, isso é uma coisa interessante que aconteceu, porque eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu vou colocar essa palavra, é uma curiosidade de navegar por várias vertentes musicais sem muito, desde que eu fui descobrindo a música para mim ela não tem bandeira, sabe? Ela não tem assim, eu sou chorão, eu sou músico erudito. Não, para mim a música ela é antes disso. Ela acontece dentro da gente, a gente percebe, a gente é sensível, a gente é... Então, e isso depois, um pouco mais à frente, quando eu vim estudar, eu cheguei em São Paulo para estudar música e me profissionalizar, isso foi muito forte, porque eu encontrei uma pessoa que falava a minha língua, que foi o professor Kohreuter, sabe? Então, essa quebra de paradigmas sempre acontece na minha vida. Então, se você fala assim, Jota, você é chorão? Eu vou falar para você, não. Eu não sou chorão. Eu amo o choro. Defendo o choro pra caramba. Sou fã do choro, mas eu não sou chorão. Eu sou músico, né? Eu trabalho com a música, eu gosto, e é isso que eu procuro dizer aos meus alunos, né? Porque você pode escolher, eu quero estudar jazz, vou estudar jazz. Recentemente, agora, estou nesse momento de pandemia, estou estudando muito aqui, estou aprendendo um monte de coisas, estou estudando coisas da Índia, estou indo mais longe, mas é uma coisa para mim, assim, que acaba saindo no meu trabalho, né? Acaba sendo expressado quando eu vou fazer algumas atividades. Né? Em 82, você entrou na instituição de ensino FAPIART. Alguma coisa sobre essa sua fase antes de conversarmos um pouco sobre a banda sinfônica?
Ah, sim. Então, essa transição, né, Tatuí para São Paulo, foi uma transição muito interessante, porque eu estava lá naquele meio do conservatório, o eixo imaginário a gente estava trabalhando bastante, tinha o grupo de choro, que era o primeiro grupo de choro, né? Porque agora a gente tem um núcleo de choro no Conservatório de Tatuí, mas esse que eu estou falando é anterior, né? Então a gente montou o primeiro grupo de choro lá no Conservatório de Tatuí, a gente foi tocando. E aí, quando eu cheguei aqui em 82, efetivamente, o primeiro ano de São Paulo foi 82. Eu já estava vindo, fazendo algumas incursões, eu estava tocando na orquestra do Conservatório de Tatuí e estava vindo para cá, então estava um pouco nesse momento de transição. Mas quando eu cheguei aqui, e teve uma coisa interessante que aconteceu. O final lá do conservatório foi a abertura política, mudou a direção e chegou lá um professor chamado professor Kohreuter. E esse professor, a mentalidade dele era uma mentalidade super aberta, assim, ele falava assim, não, música não tem bandeira. E aí depois, se você for estudar a história da vida dele, você vai ver que ele teve vários entraves com os músicos nacionalistas, com as pessoas que defendiam que a música brasileira e tudo mais, né? Então tem o movimento Música Viva, tem várias coisas, né? Mas o Kohreuter foi ser diretor do Conservatório de Tatuí e eu vim estudar na FAPEARTE, onde ele era professor. Então lá eu fui fazer aula com a Yara Kasnock, eu fiz aula com vários professores que eles tinha uma mentalidade diferente, assim, uma mentalidade mais aberta, né? Não era tão focado para a música erudita como era o conservatório, né? Apesar do conservatório ter tido essa abertura para a música popular, ainda era um curso muito direcionado, né, para você se tornar um músico de orquestra. Então, nós estamos fazendo aqui, estamos formando músicos de orquestra. Mas a abertura política trouxe, então, essa possibilidade dessa riqueza maravilhosa, né? Então, aí, a partir da década de 80, então, eu me afastei do Conservatório de Tatuí e caí aqui, tendo aulas com o professor Kohreuter e tocando choro na Rua do Choro, né? Então, aí começou uma outra história aqui, né? Então, aí, assim, meu meio de sobrevivência era tocando em casamentos, tocava em casamento como músico erudito, fazia cachês em orquestras, toquei no Traditional Jazz Band, fazia umas apresentações com eles lá, assim, o Tito queria muito que eu tocasse e tudo, mas eu falei para ele, cara, mas eu preciso ganhar uma grana, e aí eu preferi o dia que o Traditional tocava no Opus 2004, famoso 2004, era no mesmo dia que eu ensaiava com a orquestra, e aí não dava, ficava brigando, e aí eu preferi ficar na orquestra, né? Sempre fui um pouco mais conservador, assim, nesse sentido de que eu precisava me manter, não tinha ninguém me ajudando, né? Eu precisava de grana, então eu tocava em casamento, fazia um monte de coisa, tocava no Clube do Choro, e aí fiz muitas atividades, mas na faculdade eu pude experimentar muitas coisas criativas. Então a gente fez lá a história da criação do mundo, por exemplo. Nós criamos um espetáculo teve uma semana chamada Semana Mário de Andrade, e nós fizemos lá a história da criação do mundo, baseado nessas atividades do Mário de Andrade, a Semana de 22, que é, inclusive, ano que vem, né, a gente vai ter aí 100 anos dessa semana, então vai ter muitas comemorações. É interessante esse centenário aí que vem para o ano que vem aí. E aí nós fizemos vários espetáculos, então eu fiz um teatro de sombra, criei a música, puxa, assim, sempre fazendo coisas criativas, assim, puxa, vamos inventar isso aqui e tal, e fazia, né? Fizemos, né? Então, não tinha muito essa característica de você... eu nunca fiquei, assim, restrito a um tipo de métier, assim, tocar só jazz ou fazer só música brasileira, não. Para mim, a música ela é maior do que tudo isso. Música. Então, se você falar assim para mim, você gosta de música indiana? Eu vou falar que gosto. Eu ouço. Ontem mesmo eu estava ouvindo, né? Falando sobre isso, né? Falando sobre
como lidar com essas coisas. E isso me ajuda muito na parte pedagógica, né? Porque depois de 82, eu trabalhei muito, assim, Ale, foi assim, 82 até 90 foram inúmeras apresentações que eu fiz, eu toquei com vários grupos, conheci Lula e Lucina. Lula e Lucina trouxe para mim o universo da música regional. Então, lá com ela, né, Lula e Lucina e Priscila Hermel, né? A Priscila, ela é uma antropóloga que morou no Xingu. Ela morou com os índios durante muitos anos. Não me lembro assim, acho que é no Xingu, né? E estudando as atividades indígenas e tal, e depois ela fez um disco que se chama Saber Sobreviver. Esse é o meu primeiro registro fonográfico. Esse eu guardo com chave de ouro ali, assim. Tem um solo super bonito de clarineta, que foi uma criação minha, em cima de ela me deu o tema e eu desenvolvi né? Então, é muito significativo esse disco. Nesse disco, então, eu conheci Lula e Lucina, e daí ramificou assim, vários artistas que eu conheci ali nesse disco, hoje estão por aí também. Então, conheci Lula e Lucina, Miltinho Edilberto, que é o violeiro, conheci o Du Flor do Campo, conheci a Miriam Mirá, Tetê Espíndola, Maricene Costa, todos esses cantores, né, eles estão por aí, têm uma vida, né? A Maricene nem sei, já faz um tempão que não ouço falar dela, mas a última vez que eu tive notícias dela, ela estava numa gravadora, estava fazendo coisas bem interessantes. Esse disco, então, me levou assim para muitas coisas. Lá tinha o produtor musical, que era o Zé Badalfarra, que hoje ele é professor de teatro na USP, e o irmão dele também, o Aceda Alfarra, e com eles também fiz vários shows, e aí foi desembocar numa outra coisa, que foi fazer aulas de teatro. Mas em 85 eu acabei a faculdade, né? Quando eu acabei a faculdade, eu falei, eu preciso me dar um presente, eu tenho que me dar um presente. O que eu vou fazer, né? E aí eu falei assim, vou viajar para a Bahia. Vou viajar para a Bahia, vou fazer uma viagem, né? Eu quero conhecer o Nordeste e tal, não sei o quê. E aí fiquei um pouco me organizando para isso e tal, e aí fui, viajei para a Bahia, e lá eu conheci um canadense, um cara. Eu falei assim, cara, você tem que ir para o Canadá. Aí fui para o Canadá, entendeu? No ano seguinte eu estava no Canadá. Até foi coincidência, assim, porque eu estava preparando para entrar na escola, no Teatro Municipal. Estava me preparando como clarinetista, né, para entrar na orquestra do Teatro Municipal, que hoje talvez eu já estivesse até aposentado, né, porque isso foi em 85, por aí. Então, no dia da prova, a passagem do avião saiu, porque era tão difícil viajar para o exterior naquela época, né? E aí eu fui para o Canadá fazer música brasileira. Fui lá junto com o Chica Brother, que é um grande parceiro meu, parceiro de criatividade mesmo. Nós fizemos muitos discos, muitas histórias, tivemos um grupo chamado Talismã, depois virou X Grupo, e esse grupo é bem a minha cara. Assim, se eu te falar assim, quem é o JG, né, eu acho que o Talismã, assim, ele é impressionante, assim, porque ele tem, a formação dele é o Décio Joielli, que toca calimba, o Chica Brother, que é um construtor de instrumento, toca percussão e foi assim, talvez um dos precursores da percuteria. Ele é percussionista, mas ele junta todos os instrumentos de percussão e forma uma percuteria, assim, né? Então toca pandeiro e tal. E esse grupo, tudo era composição autoral, né? Ou composição individual ou composição coletiva. Tinha um sketch de teatro. Eu fazia um personagem chamado O Homem Napa, tinha uma radionovela que a gente fazia, sensacional, assim, ele era muito legal, realmente, assim, recentemente também resgatei um disco que a gente gravou num Tascanzinho de 4 canais,
que a gente colocou ali no, no registro essas músicas. Então tem lá, sei lá, 4 músicas que a gente gravou, que a gente conseguiu gravar naquelas condições, né? Hoje, pô, cara, você pega um computador aqui, você tem, né, infinitas possibilidades, né? Então eu não paro, né? Eu estou aqui, continuo gravando aqui, estou fazendo o meu disco aqui. Eu só não lancei nas plataformas, mas tem aqui já uns 10 discos aqui. E então, ali, foi super criativo também. E aí, puxa, imagina, cara, efervescendo, década de 80, Lila Paulistana, Banda Metalurgia, Sossega Leão, Sesc Pompeia, cara. Sesc Pompeia era demais, cara. Demais, 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 meu. Sensacional, tinha tudo lá, as doubles, os trombones, e, não, enfim, Regina Casé. Cara, eu andando em todos esses meios, mas continuava na música erudita e tal. E aí, quando eu voltei do Canadá, eu cheguei aqui e falei, caramba, e agora? Voltei. A vontade era de não voltar. Eu queria a ideia era de ter ido embora, entendeu? Mas as condições, as mudanças né, de grana mesmo, né, cara? Você não tem grana, entendeu? Eu vendi o meu clarinete para ir para o Canadá, só para você ter uma ideia da ousadia, né? Então eu vendi o clarinete, bicho. Falei, eu vou para o Canadá, e fui. E aí eu cheguei lá, comprei um outro, né? E fiquei tocando, né? E daí a gente fez um monte de incursões, tocamos em rádio, tocamos na rua, conheci os formadores do Circo de Soleil, né? Eu fui na casa de um deles, que era um cara maluco, performático, jogava não sei quantos malabares, aprendi a jogar malabares com eles, né? Adoro, né? De vez em quando ainda jogo um pouquinho. Bom, enfim, uma série de outras coisas que aconteceram lá, mas que aí eu acabei voltando e falei, não, vou ficar aqui no Brasil mesmo, vou fazer a minha opção por aqui. E aí voltei e procurei alguns conhecidos, né? E aí procurei o Zeba da Alfarra. O Zeba falou, olha, a gente está com um curso na Funarte com a Miriam Muniz. Falei, bora lá. Fiquei trabalhando com eles acho que uns 3 anos. Nós montamos vários espetáculos, entre eles o Custódio Mesquita, Geleia Geral, puxa vida, agora não me recordo quais todos, mas assim, fizemos muita coisa. E por lá eu conheci muitos cantores, né? Muitos. Então, a gente tem lá, né? Pô, eu tive o privilégio de ter aula com a Miriam Muniz, cara. Você sabe o que é isso, cara? É muito demais, entendeu? E aí, bom, aí eu já estava aqui de volta, voltei a tocar tal, e aí eu casei, veio o Felipe. E aí quando o Felipe chegou, eu falei, cara, eu preciso voltar, porque aí comecei a trabalhar tudo de novo, e aí choro e não sei o quê, e jazz, e eventos, formaturas, casamentos, né? A vida enfervecia musicalmente aqui em São Paulo, né? E aí eu cheguei com esses pensamentos e já minha cabeça muito efervescendo, mas aí veio o Felipe, e aí eu falei, caramba, bicho, agora eu preciso dar um jeito de mudar um pouco isso, preciso ficar mais diurno, né? Eu estava muito noturno. E aí, então, eu comecei a atividades na parte pedagógica. Falei assim, vou me dedicar com a pedagogia. E aí comecei a estudar para isso, fiz algumas preparações e tal, e comecei a fazer testes, né? Fiz teste na Jazz Sinfônica, fiz teste na Banda Sinfônica, né? Fiz teste em vários lugares. Comecei a dar aula no SESI, dei aula lá num curso chamado Lazer Musical durante 5 anos, né? E foi rodando, e aí em 90 e poucos, como eu já era conhecido no meio musical erudito, eu passei a, então, tocar na Banda Sinfônica. Toquei na Banda Sinfônica do Estado, entrei na Banda Sinfônica do Estado. E foram 20 e tantos anos lá, tocando clarone, né?
O maestro chegou para mim e falou assim, ó, você passou no clarinete, mas eu estou precisando muito de um clarone. Você não topa fazer clarone? Eu falei assim, mas eu nem tenho clarone, mas como é que eu vou tocar clarone? Ele falou assim, não, você senta lá na estante, tocando clarineta na parte de clarone, e assim que você conseguir, você põe um clarone lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui falando com os amigos, porque era grana, né, cara? Era trabalho, né? Então eu entrei, aí já estava fazendo cachês também na Jazz Sinfônica, toquei... ficava um pouco assim, um pouco aqui, um pouco lá, e ficava tocando, né? E foi muito legal, né? A Jazz Sinfônica teve concertos incríveis, memoráveis, assim, tocando com grandes artistas, né? E a banda sinfônica também tinha um peso sinfônico muito importante, né? Uma pena que a banda sinfônica foi extinta, cara, uma pena. Eu sinto que ficou um buraco, assim, cara, na boa. A banda era muito legal mesmo, muito legal. E por aí vai. Isso foi mais ou menos na banda sinfônica por volta de 93. Aí de 93 até o seu CD em 97, você só ficou na Jazz Symphonic, na banda, ou teve alguma coisa nesse meio tempo antes do CD? Teve gravações com o Edson Cordeiro, né, que foi um disco interessante, né, que ele gravou, que tinha uma formação bacana. Teve vários shows que eu fiz, né, com artistas, né, por exemplo, shows com Milton Nascimento, alguns solos importantes de clarineta, assim, que foram super marcantes para mim, né, muito como solista, né, assim, poxa, que legal que eu consegui realizar isso, né. E que mais que eu fiz? Acho que por aí mesmo. Aí fiquei mais na banda mesmo. Aí a vida, aí, pô, você pai, né? A vida cobra um pouco mais de você, né? Você precisa estar. Teve uma coisa interessante que aconteceu. Eu toquei no Parque da Mônica. Sabe a banda do Parque da Mônica? Foi interessante. Inclusive, levei muitos músicos de choro lá para tocar. E lá foi como que se diz assim, um celeiro de trabalho. Vendi muito trabalho através do Parque da Mônica. Nós chegamos a tocar, inclusive, no palco. Fizemos a turma, o Natal da Turma da Mônica, e era muito legal, porque foi curioso como eu cheguei lá. Assim, um amigo meu, querido, Manuel, ele chegou para mim e falou, Jota, os caras do parque lá estão procurando uma banda para fazer as atividades lá com os meninos, mas eu não conheço um pessoal de sopros, e seria muito legal se você topasse fazer, se você assume lá e eu fico de músico, né? Eu falei, tá bom, bora. E aí eu fui e comecei a regimentar, então, os músicos. Então, ele contratava 5 músicos, eu chamava os músicos e a gente tocava e fazia a bandinha do parque. Então, a formação era uma formação meio Dixieland, assim, sabe? Então, 3 sopros, né? Clarineta, trompete, sax e 2 percussões, ou uma percussão e um banjo, né? Variava um pouco dependendo da disponibilidade dos músicos. Você sabe que o pessoal é meio inconstante, né? Nesse meio. E, cara, foram 5 anos tocando no Parque da Mônica, né? Junto com inclusive, isso fez com que eu, na época, decidisse ficar na banda, né? Apesar de terem acontecido coisas que poderiam me levar para a Jazz Sinfônica, eu falei assim, poxa, mas tá tão legal tocando lá no Parque da Mônica que eu vou optar por tocar na banda. Eu gostava mais de ensaiar pela manhã e tudo, né? E aí, então, eu ensaiava de manhã e à tarde nós fazíamos essas sessões. Eram shows, cara, de terça a domingo. Sabe assim? Sábado e domingo tinha abertura. Loucura, cara, loucura. Abertura do parque e depois de tarde tinha outros shows. Eram showzinhos de 40 minutos, assim. A gente ia lá, tocava 40 minutos, guardava o instrumento e ia embora. E assim, era trabalho, cara. A gente vivia disso. Então, o Felipe, quando eu falo para ele assim, vamos para o Parque da Mônica, ele falou, pelo amor de Deus, eu não quero. Porque ele
se divertiu muito lá, ele curtia muito lá. A gente, lá no Parque da Mônica também, aí comecei a levar o choro lá, né? Então comecei a chamar, o Zé Barbeiro tocou lá, poxa, o Xixa tocou lá comigo, puxa vida, vários músicos de choro. A Renata Sbrig, que é uma acordeonista, tem uma orquestra sanfônica. É muito interessante, cara. Se eu ficar assim, cara, te contando, tem coisa pra caramba para te contar, Ale. Tem muita coisa, bicho. Então vamos Muita falar coisa. um pouquinho do CD. Como foi a concepção, o preparo e a execução do seu primeiro CD, Mumbaba? Esse CD foi incrível, Ale. Foi incrível. Começamos, eu e a Magali na época. A Magali compunha, né? Era compositora. Então, ela começou a escrever letras de choro, né? E aí a gente foi juntando forças e falou, então vamos fazer um disco. Imagina, eu não pensei em fazer um disco para mim, pensamos em fazer um disco para ela colocar as composições dela, né? Que eram autorais. Mas aí, no final, acabou ficando um disco meio híbrido, não ficou nem um disco de, de, de voz, né? De cantor, e nem um disco de música instrumental. Ficou as duas coisas, né? Se você acabar tudo comigo, nem te ligo, nem te ligo. Se um dia ele foi meu amigo, nem te ligo, vocês nem te ligo. Se foi pra ele que dei nosso abrigo, fui amigo do perigo. Eu mereço um nobre presente, carrego na vida contente, e que sempre foi justa comigo. E quem faz é que paga, pior que fazer é sempre dever. Se você acabar tudo comigo, nem te ligo, nem te ligo. Se um dia ele foi meu amigo, nem te ligo, vocês nem te ligo. Se foi pra ele que dei nosso abrigo, fui amigo do perigo. Eu mereço um nobre presente, carrego na vida contente, que sempre foi justa comigo. E quem faz é que paga, pior que fazer é sempre dever. Quem tiver bem por perto, um amigo com mulher é muita atenção. Vejam bem que fizeram comigo, ex-amigo, que perigo, nem te ligo, ex-amigo. Reparem só na minha situação, perdi a mulher e um quase irmão. Reparem só na minha situação, perdi a mulher e um quase irmão. Vejam bem que fizeram comigo, ex-amigo, que perigo, nem te ligo, ex-amigo. Reparem só na minha situação, perdi a mulher e um quase irmão. Reparem só na minha situação, perdi a mulher e um quase irmão. Reparem só na minha situação, perdi a mulher e um quase irmão. E aí nós fizemos esse disco, porque a gente vinha fazendo vários shows, a gente já estava assim, tocando no Sesc, a gente estava bombando, assim, estava fazendo um monte de atividades. A gente montou um regional assim, que tocava muito com a gente, que era o Miltinho, o Zé Barbeiro e o Gentil. E aí a gente começou a tocar. Daí depois a gente mudou um pouco a formação disso, colocamos piano e baixo e bateria. E aí o disco ficou assim um misto de choro com, sei lá, se eu fosse fazer hoje de novo, eu faria com um formato um pouco mais, um pouco diferente talvez, né? Mas assim, cara, é um disco muito verdadeiro, sabe? Posso dizer a você que é um disco muito verdadeiro, é um disco que tem muitas coisas das nossas próprias vidas, assim, tanto minhas quanto da Magali, né? Ela também colocou coisas lá interessantes e bonitas, né? E aí eu pude também usar um pouco dos meus arranjos e fazer coisas, né?
os meninos do choro contribuíram pra caramba, Zé Barbeiro, Miltinho, eles vieram assim, aí coroou com o Laércio, né? Eu fui um dia na casa, isso é uma história super legal, cara. Eu fui um dia na casa do Laércio de Freitas, porque eu quis convidá-lo para tocar o JG comigo, porque eu queria fazer exatamente o contrário. Eu falei assim, eu quero fazer o JG com uma formação camerística. Será que o Laércio viria, né? E eu fui lá falar com ele, liguei para ele e fui lá. E aí, chegando lá, ele falou assim, tem piano no estúdio? Ele perguntou assim, tem piano? Eu falei, tio, não tem, tem um teclado lá, e, enfim, tem esse teclado aí, mas esse teclado... Ele falou, então passa aqui no domingo que vem. E aí, no outro domingo, eu fui lá e ele falou assim, vamos tomar uma ali. Aí pegou um litro, né? O Laércio, não sei se você sabe, ele é beduíno, né? Beduíno é um árabe, né? Ele gosta de tomar araque. E eu nem sabia o que era araque, né? E aí botou lá umas doses, a gente começou a tomar e ficamos conversando e tal. Cara, 6 horas da tarde, eu esperando o Laércio me dar uma notícia, né? E ele mostrou os discos, mostrou... nossa, foi lindo, assim. Nossa, eu lembro dos detalhes, assim. E aí, o último disco que ele me mostrou foi um disco de um pianista, que ele falou assim, não ouça o pianista. O pianista é o dono da bola. Você vai ouvir o flautista que fez o arranjo. Ele falou assim, desse jeito, assim, com essa entonação. Assim. Eu fiquei pensando, falei, caramba, bicho, que o Laércio ele fala assim, né? Tudo em metáforas, né? Aí a hora que ele começou a colocar o disco, ele botou o disco, começou a tocar o disco, eu fiquei ouvindo e era um arranjador assim incrível. O cara escrevia, se não me engano, o nome dele era Meira, não lembro muito bem o nome do cara, porque faz muitos anos já, né? E ele fez, então, uns arranjos com 4 flautas, dobrando as flautas, assim, tal. E aí eu comecei um pouco a entender qual que era a ideia dele. Aí, depois que a gente ouviu esse disco, ele falou, agora vem aqui no piano. E aí eu fui lá no piano, ele pegou o piano, começou a tocar a melodia, falou assim, toca essa parte aqui. Aí eu peguei, eu falei assim, mas... Ele falou, não, toca essa parte. Aí eu toquei e tal, não sei o quê. Aí, no final, eu fui descobrir que ele tinha escrito um quinteto de clarinetas. Ele falou assim, você não tem piano lá? Eu não gosto de tocar em teclado, então eu fiz isso aqui, você vai gravar isso aqui, e o dia que você for gravar, você me chama, porque eu quero ir lá no estúdio fazer a direção artística, né? E aí, bom, cara, eu entendi, né? Fiz o solo, ele falou, eu não escrevi muito, porque o Francisco já escreveu pra caramba, já botou nota pra caramba, então eu só fiz um quadro aí, né? E é o JG, né? Então, é super legal, assim. E aí, no dia da gravação, ele foi lá, falou assim, deixa eu ver esse teclado aí. Pegou o teclado assim, falou, tem timbre de violão aí? Aí o cara falou, tem sim, tem sim. Aí pegou, arrumou assim o teclado, botou um timbre de violão lá, e aí ele foi, faz ficar mais agudo. Eu falava pro cara assim, faz ficar mais agudo. Aí ele foi deixando o teclado bem agudo, assim, foi splitando o teclado, deixando bem agudo, sabe? E aí ele colocou um timbre bem próximo do cavaquinho. E aí, depois que eu gravei, que eu fiz tudo, ele fez um centro de cavaquinho, com 4 dedos, assim, eu lembro da posição da mão dele, assim. E o Zé Barbeiro chegou no estúdio, ele falou assim, Zé, pega o violão, entra aí. Ele falou, não, eu cara, nem estudei a música. Eu falei, não, cara, entra aí, você não precisa estudar esse negócio, não. Senta aí, toca aí e tal, não sei o quê. Tava no estúdio, entrou lá, gravou o violão, e ele gravou esse cavaco no teclado e falou assim, não conta para ninguém. Então, cara, foi muito interessante, assim, como ele transformou o JG, assim, num choro super bacana. Então, esse disco, realmente, toda a preparação dele foi fazendo shows. A gente não fez ensaios para fazer esse disco. A gente tocou, fizemos 2 formações, e nesses shows todos, aí no disco a gente juntou tudo isso.
os músicos. Então tem Zé Alexandre Carvalho, tem Zé Barbeiro, Miltinho, Adriano Busco, puxa, Betinho Sodré, tem Gentil Bononi. Puxa vida, tem gente pra caramba, cara. Tem muita gente. Esse disco é um disco lindo. Para mim, ele é um disco antológico, assim. Ele é muito, muito significativo. Tem muita verdade nesse disco. Muito legal, muito legal.
Vamos entrar então na parte que você se dedica um pouco mais a ensinar. Em 2004, você foi ser professor no auditório do Ibirapuera, na escola do auditório do Ibirapuera. Conta a sua vivência. Puxa vida, a escola do auditório foi uma coisa tão incrível, assim, porque eu vou contar um segredo para vocês aqui, é só um segredo, hein? Só entre nós aqui. Dar aulas. Só entre nós, Eu não gostava de dar aulas. Dar aula, para mim, era muito difícil, assim, porque eu achava que dar aula envolvia muita responsabilidade, envolvia muito estudo, né? Envolvia tanta coisa. E eu não gostava, assim, achava que dar aula... E também tive muitos alunos que são alunos que não se tornam músicos, né? E talvez isso também me fez pensar um pouco sobre isso, né? Porque a pessoa pode estudar música, mas não ser músico. Qual o problema, né? Então, isso foi um paradigma pessoal, né? Você falou do paradigma, foi um paradigma pessoal ali. Então, eu voltei então para essa atividade artística e pedagógica e comecei então, eu dei aulas no SESI com uma banda de músicas assim regendo, né? Tinha vários alunos lá incríveis. E aí o Auditório Ibirapuera começou a história do Auditório Ibirapuera por conta de uma consultoria que eu fui fazer. Eu fui lá experimentar, eu fui convidado para experimentar os instrumentos, como eu toco clarineta, flauta, saxofone, né? Gosto, né? Eu não sou flautista, mas eu sei me virar na flauta, né? Sei tocar alguma coisa. Assim. E eu fui lá experimentar os instrumentos que tinham acabado de comprar. O auditório tinha acabado de comprar. E eu passei o dia tocando. Era um instrumental enorme, tinha, sei lá, 20 clarinetas, 10 saxofones, enfim, tinha um instrumental e eu estava experimentando. Ah, esse aqui tá legal, esse aqui não tá legal, esse aqui precisa de um calço, né? Fazendo esse tipo de consultoria. Ganhei um cachê para fazer isso. E no intervalo fiquei conversando com a Fabiana, que era a coordenadora do auditório. Ela falou assim, cara, mas você conhece todo mundo, bicho. Pô, você conhece o Proveto, você conhece não sei quem, você conhece tal, você conhece tal, conhece tal. Eu falei, sim, conheço, são todos meus amigos. Joel Barbosa, que era o cara que tinha o método que estava sendo aplicado lá e tal. E aí falei para ela que conheci todo mundo, ela falou assim, por que você não vem dar aula aqui? Eu falei, mas como assim? Não, a gente vê uma possibilidade de você vir dar aula. E aí eu comecei a dar aula lá. E aí foi super legal, cara. Foi super legal porque foi um ambiente assim que eu gostei muito e eu tinha muita liberdade, né? Tinha muita liberdade. Eu podia expressar todas essas minhas características criativas com o grupo, né? E a gente trabalhava, fazia apresentações. Aí lá a gente montou a Roda dos Mestres, que tocava eu, o Zé Alexandre, o pianista que tocava lá na época com a gente, né? Bom, enfim, grandes nomes da música brasileira estavam lá, né? O Maestro Branco, né? Então foi uma experiência super legal. Nós ficamos lá 5 anos tocando e trabalhando com os meninos e formamos, né, a primeira turma do Auditório Ibirapuera, que hoje tem os alunos estão por aí tocando. Uma delas toca na banda Jasmins, o outro toca, tem aquela banda A Mantiqueirinha, né, que é a banda Aldeia, né? E, enfim, estão por aí. Muitos deles viraram musicoterapeutas, tem alunos, né, dessa turma que viraram musicoterapeutas. Enfim, é uma experiência bastante interessante. E aí foi culminando. Em 2009 entrei na EMESP. Lá na EMESP também desenvolvi um trabalho bacana com a criançada e foi muito legal. Fiquei lá 10 anos trabalhando, foi lindo, fizemos coisas lindas. Aí pude me juntar com Paulo Braga, pude me juntar com o Nenê, bateria, e
pô, Cisão Machado. Nossa, o que a gente aprontou por lá foi muito legal. Fizemos muitas coisas muito bonitas lá. Sou muito agradecido mesmo por ter tido essa oportunidade de ter trabalhado lá na Imesp. Jota, antes de entrarmos em 2018 no Projeto Guri, vamos falar rapidamente sobre o seu CD, O Lado B da Lua. Isso é um prazer falar desse disco. Você vê, assim, a história é tão rica que tem coisas que você tem que acaba sendo esquecida. Mas, assim, o Lado B da Lua foi assim, o Zé Barbeiro me ligou, eu estava indo para o aeroporto para tocar com alguém, não me lembro quem era agora, não me lembro, mas eu sei que eu estava com uma viagem marcada, estava indo para o aeroporto, tinha que estar no aeroporto assim, tipo 7 da noite, e o Zé me liga umas 10 da manhã, falou assim, Jota, é o seguinte, nós fomos aprovados aí, assim, como assim, fomos aprovados? A gente ganhou um edital, a Karina conseguiu colocar um edital aí, quer dizer, não é que nós fomos aprovados, desculpa, estou confundindo as bolas. Ele falou assim, nós vamos participar de um edital e a gente precisa gravar até hoje. Hoje a gente tem que gravar. Eu falei, caramba, Zé, mas hoje, cara, eu vou viajar hoje. Que hora você quer gravar? Não, vá para o estúdio às 2 da tarde, 3 da tarde, o mais rápido que você puder. A gente vai lá fazer 3 músicas que a gente tem que mandar para esse edital aí, que a gente vai gravar esse disco. Você vai gravar esse disco. Falei, tá bom, né? Aí eu cheguei lá no
no estúdio, estava o Bombarda e o Zé Barbeiro lá, Apóstolos, falou assim, não, o lance é o seguinte, é um disco sobre o Luiz Gonzaga, e a gente vai participar do edital de comemoração do centenário do Luiz Gonzaga e tal, né? E aí nós fizemos, então, esse demo, gravamos 3 músicas, assim, 1, 2, 3, saímos gravando. E ganhamos. No susto, né? Foi legal pra caramba. No susto, Aí a gente ganhou o edital e aí nós fizemos o disco lá do B do Lua. Infelizmente, o Bombarda ele ficou adoecido, ele não pôde fazer a gravação do disco efetivamente. Mas essa gravação do estúdio que nós fizemos, o demo, que é o 13 de dezembro, ficou no disco como uma homenagem ao Bombarda, porque ele, né, ficou assim, ele era o artista principal que ia fazer parte desse disco, né? E aí acabou fazendo o Kleber Silveira, que é outro grande acordeonista, maravilhoso também, queridaço, deixa um abraço aqui para o Kleber, e para o Zé também, né? Porque a gente fez esse disco assim, pá! fazer o disco e fizemos. E foi muito legal, assim, a direção musical foi do Zé Barbeiro, foi bem legal. A gente teve poucas oportunidades, porque foi o Luiz Gonzaga, ele é muito conhecido pelo baião, né? E a nossa proposta era mostrar exatamente o outro lado do Luiz Gonzaga, por isso que chamou lado B do Lua, né? Lua é o Luiz Gonzaga, né? E o lado B é essa primeira parte da carreira dele, onde ele tem valsas, onde ele tem choros e tudo música instrumental. Então a gente fez a gente reavivou assim a memória desse período do Luiz Gonzaga, que é muito desconhecido, né? Não tem muitos registros, né? Os registros que tinham eram registros muito antigos e com provavelmente muitas dificuldades de gravação, às vezes gravados até ao vivo.
bom você falar sobre isso no finalzinho, porque eu preciso me corrigir, porque eu tinha dito o lado B da Lua. Não é o lado B do Lua, né, em referência ao Luiz Gonzaga. Isso. Vamos passar agora para o projeto Guri. Assim, eu acredito que muita gente não conhece e não saiba da importância desse projeto. Eu gostaria que você pontuasse, além da sua vivência no projeto Guri, qual é a finalidade do projeto Guri, qual é a importância desse projeto nacionalmente, e conta aí para nós aí a sua vivência nesse projeto. Conto sim, Alê. Olha só, o projeto Guri é um dos projetos sociais mais importantes que a gente tem no Brasil, né? Um projeto social com a ferramenta música, né? Realmente, o projeto Guri, ele hoje, o tamanho dele hoje é incrível. Nós temos cerca de 35 mil alunos que aprendem a fazer o fazer musical e levam isso para a vida, né? A proposta pedagógica hoje do Projeto Guri, ela é ampla, ela envolve a formação da criança, né? Então, ela envolve, através da música, né, uma formação pessoal. Então, o aluno ele pode ser músico ou pode não ser músico. Ele usa a música como uma ferramenta para que ele possa caminhar pela vida de uma maneira um pouco mais humana. Então, nós temos, assim, vários projetos, né, que envolvem jovens, tem intercâmbios culturais, tem atividades na Fundação Casa, né? Sonho de criança, eu queria tocar e vi que o mundo era uma bola que eu queria chutar. Eu tinha tempo e a liberdade de brincar com mais alguém e andar pela cidade com meu bem. Sonho de criança, eu queria tocar e vi que o mundo era uma bola que eu queria chutar. Eu tinha tempo e a liberdade de brincar com mais alguém e andar pela cidade com meu bem. Desde já pequeno eu queria tocar com a caneta e o papel, escrever e batucar, viver meu sonho em todo canto, encantar com o meu canto, mostrar que a vida é viver e sonhar. Não custa nada viver, só o que basta é aprender, fazer o bem sem saber quem é que vai merecer, e na esperança encontrar o combustível da alma. Desde criança voar, esse é o bem que me acalma. Meu sonho de criança, eu queria tocar e vi que o mundo era uma bola e eu queria chutar. Eu tinha tempo e liberdade de brincar com mais alguém e andar pela cidade com o meu. Sonho de criança, eu queria tocar e vi que o mundo era uma bola que eu queria chutar. Eu tinha o tempo e a liberdade de brincar com mais alguém e andar pela cidade de mão dada. Sonho de criança. Então, é difícil até para eu falar, porque eu sou bastante recente no projeto, entendeu? E é muito grande, ele tem muita capilaridade, ele vai, assim, atende crianças nas cidades mais distantes aqui da capital. Então, imagina, 350 polos, 360 polos. Então, cada lugar tem uma regional, e essa regional, então, atende os alunos, e a gente usa muitas ferramentas de criatividade, ferramentas de estímulo ao corporal. Existe um departamento pedagógico também, um departamento social, que atua junto com as famílias, né? que vê efetivamente qual é a necessidade daquele aluno, né? E como que ele... né? A gente atende pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E é muito bonito de ver o resultado, assim. Eu me sinto muito privilegiado, né? Recentemente a gente teve um festival famoso
chamado For All, que trouxe artistas de vários países, né, da Colômbia, trouxe dos Estados Unidos, né, trouxe pessoas da comunidade afro-brasileira, né, e trouxe também a possibilidade de discussões, né? Nós recebemos capacitações constantes, né? Nós nos preparamos constantemente para poder atender essas pessoas e tudo, realmente é muito difícil o momento que a gente está vivendo, assim, tá difícil para eu falar, assim, porque a gente tá sofrendo um pouco agora, sabe, assim, a gente não está passando por uma situação muito. Nunca estivemos, né? Mas o momento está muito difícil, né? A falta de recursos ela vai impactar diretamente nessas pessoas que recebem, né? No fim, né? A pessoa que recebe é o aluno que está lá no interior de uma cidade do estado de São Paulo, né? E que não tem nada lá, não tem nada, mas tem o Projeto Guri, né? E aí o Projeto Guri, então, dá uma luz no fundo do túnel. O menino vai lá, aprende a tocar um clarinete, aí lá ele tem contato com outras pessoas. Então, um pouco, eu posso dizer a você que a minha história é um pouco essa história, entende? Que se não tivesse o Conservatório de Tatuí, a referência, né, de você poder ir numa escola e ter livros e ter uma biblioteca, imagina, cara, imagina, né? Lá você vai ter um polo simples, né, que é uma parceria, né, que tem entre a prefeitura e a organização que cuida disso. A prefeitura cede a parte física e a parceria oferece a parte administrativa pedagógica. Então, a gente se instala, né? Tem uma equipe que vai lá, observa o local, estuda, né, as possibilidades de se ter um polo na cidade e a gente abre. Recentemente, a gente deixou de ser uma associação que cuida exclusivamente do Projeto Guri e passou a ser uma associação um pouco mais abrangente, visando as captações de recursos com empresas fora do estado de São Paulo. Então, a gente não é mais a associação de amigos do Projeto Guri, a gente agora é a Organização Social Sustenidos, e que a gente atua, então, já em alguns polos fora da capital, fora do estado de São Paulo, né? Então, é muito grande, é muito grande, é muito grande, e é um projeto muito importante. Então, a gente tem conexões com a Filarmônica de Nova York, tem conexões com a Rede Escolas, né? Tem conexões com a Europa, e a gente sempre recebe artistas que vêm, né? Tem projetos premiados, né? Enfim, tem muita coisa bacana no Projeto Guri, muita coisa legal. E, Jorge, para quem quiser ajudar, fazer doações ou fazer parcerias com o Projeto Guri, como deve proceder? Procura algum portal, algum órgão, diretamente com a diretoria? Não, tem no site da Sustenidos, você tem lá os caminhos, né? Então, você pode procurar, por exemplo, o dia de doar, tem uma equipe que cuida especificamente disso, né? Que é treinada para que possa receber, né? Então, se você procurar a Sustenidos e quiser fazer essas parcerias, é super bem-vindo e muito legal. Enfim, estamos chegando no final da nossa conversa e eu gostaria que você pontuasse algo de importante que talvez tenhamos esquecido ou que não foi até agora conversado. Eu gostaria, sim. Eu acredito bastante que as artes, em geral, elas são muito importantes na formação do ser humano. E poder desenvolver atividades artísticas com as pessoas, ela supera qualquer tipo de sensação de prazer de tocar. Para mim, tocar é maravilhoso.
adoro tocar, mas ver outras pessoas tendo a oportunidade de tocar, como é no Projeto Guri, como é no Conservatório de Guarulhos, que a gente tem um projeto de choro super lindo lá, e atividades musicais também, né? Realmente é muito, 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 muito gratificante. Então, acho que a coisa mais importante que eu diria a vocês estudem uma arte, não importa seja ela qual for, mas estudar a arte vai trazer você para um mundo mais humano, vai fazer você perceber quanto a vida é bonita e que a gente pode realmente conquistar. Eu sei que a gente está passando num momento bastante difícil, mas se você tiver com uma atividade artística que possa te favorecer, você vai navegar, vai ser mais fácil você navegar nessa maré de dificuldades que a gente está vivendo aí. Então, eu diria a vocês, estudem um instrumento, leiam um livro de poesias, pintem um quadro, né? Façam cinema, estudem teatro. Eu sei que parece meio utópico isso que eu estou falando, né, nos dias de hoje, né? Eu tenho certeza que isso nesse momento pode parecer assim meio complicado, né? Mas tem muitos alunos que estão em situações muito difíceis. Ontem eu estava falando com eles e realmente assim as coisas não estão fáceis, não estão fáceis. Mas se você utilizar a arte como uma ferramenta, como se fosse um remo, use a arte como um remo da sua vida. Você vai navegar em águas muito profundas e tenho certeza que você vai viver bastante experiências legais. Assim. Perfeito. Pergunta de voo livre, fique à vontade. O que é a arte e a música para você? Ale, é o pilar da minha vida. Arte e música é o pilar da minha vida. Com ela, eu fiz a minha trajetória profissional, né? E com ela devo seguir. Então, voo livre, abraçado ao pilar. JG, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo no canal. Em breve vamos gravar mais algumas atualizações do seu trabalho, porque eu acredito que tem muita coisa aí que virá pela frente. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no canal. Ale, foi um prazer e, como disse lá no começo, foi um privilégio estar aqui, né? Poder falar um pouquinho para um número maior de pessoas. Deixo aqui o meu grande abraço. Se vocês precisarem de alguma comunicação, escrevam aí para o Fala Canal, que o Ale tem o meu contato e com certeza eu farei o possível para atendê-los. Agradeço também você que está nos acompanhando até agora. Quer ajudar o canal? Inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha, compartilhe. Quer ajudar o canal de outras maneiras? Pix, almorreis@hotmail.com ou benfeitoria.com/ofalacanal. E até a próxima!